Agora damos início à aula expositiva. Serão 60 minutos de exposição, 50 a 60 minutos de exposição, mais 10 minutos de intervalo, e logo após abriremos para as trocas. Tá. Isso, boa aula a todos. Deixa só fazer um pequeno informe rapidinho, compas. A gente não vai ter novamente hoje a dinâmica dos núcleos de base, né? A gente vai mandar os núcleos de base organizadinhos essa semana para vocês começarem na próxima semana. A gente avaliou que essa dinâmica, ainda que exige mais participação, mais trabalho, etc., é uma dinâmica que também deixa muito para a turma. Portanto, a gente vai hoje a fazer a dinâmica da aula expositiva, logo a plenária, e para a próxima semana, então, sim, esperamos poder contar com a organicidade original proposta, ok? Beleza, obrigado. Bom, agora sim, né? Desculpa aí por interromper, que não... Se não é difícil isso da vida virtual, né? Enfim, então vou me apresentar como aí falou o Guilherme bem no começo. Meu nome é Júlia Jimenez. Eu faço parte do Coletivo Estadual de Comunicação do MST, do Estado de São Paulo. Mas eu sou argentina, nascida na Argentina, em Bahia Blanca, no sudoeste da província de Buenos Aires, umas 8 horas para o sul de Buenos Aires. E já levo um tempo aqui no Brasil, meu sotaque aí não vinga esse tempo no Brasil, mas eu acho que ainda vem uma coisa assim, argentinos, chilenos, tal, temos uma dificuldade, aí a gente preguiça na fonética. Aí a gente acaba arrastando algumas coisas. Eu moro meio um pouco em São Paulo, muito também tempo no Rio de Janeiro, então aí eu fico com um chiado ainda maior do que eu já tinha, negócio. Mas vocês aí, qualquer coisa que eu ficar muito acelerado, que eu vou falando, alguma coisa que não compreenderem, ou alguma coisa, ou eu mudo o registro, vou para o espanhol direto e tal, vocês podem não só levantar a mãozinha, senão interromper, falar, Júlia, segura aí, está falando muito rápido, Júlia, segura aí, não está entendendo nada, enfim. Vocês podem interromper assim ao longo da exposição, assim, não vai ser tão expositivo assim. Vamos tentar aí ir dialogando algumas coisas e também deixar aberto um tempo, acho que é maior assim para a gente poder debater, discutir e voltar com uma série de perguntas que eu acho que de algum jeito todas e todos têm lido alguma coisa, ter tido contato com algumas das discussões em torno ao neoliberalismo. Vocês têm ouvido falar, né? Assim como, incluso nesse contexto, né, atual do governo Bolsonaro, mas também as alternativas que se apresentam para a gente em termos, por exemplo, das eleições do ano que vem, ou incluso para a própria crítica que se faz, né, ao ciclo de governos PT no Brasil, ou governos neodesenvolvimentistas na América Latina. A questão do neoliberalismo aparece com muita força, né? De dois jeitos, assim, pensados, a ver, como um modelo que desde os anos 80, desde os anos 90, né, e ao longo dos anos 2000, se apresenta primeiro como dominante e depois como um dos modelos assim predominantes, né, na América Latina ao longo desse breve ciclo de governos progressistas, mas também em uma crítica em torno a se esses governos neodesenvolvimentistas, principalmente, pensando no Brasil, pensando na Argentina, pensando no Uruguai, se efetivamente eles conseguiram sair dessa lógica que alguns analistas chamam como uma ecologia dominante neoliberal, digamos, se conseguiram sair disso que outros autores, que a gente vai tentar dialogar ao longo dessa exposição. Então, eu vou falar de uma racionalidade, né, neoliberal, que essa racionalidade política impacta sobre a lógica e a forma dos estados, ela impacta sobre a forma em que se pensam e se articulam as políticas públicas, mas também sobre a própria conduta das pessoas e dos próprios coletivos, certo? Inclusive, uma das discussões que eu pretendo, de algum jeito, uma provocação que eu pretendo fazer aqui, que tem a ver com como a gente reproduz em algumas das nossas práticas essa racionalidade neoliberal, assim que eu acho que isso é importante em termos de fazer
uma crítica e autocrítica, entendendo que esse é um espaço de formação política, mas também como a gente desafia, né, essa racionalidade que é dominante, né, que é hegemônica e que podemos chamar neoliberal. Eu deixei para... Guilherme compartilhou no grupo 2 textos do Reginaldo Moraes, assim. A ver, são 2 textos. O texto mais breve é a parte final, um pouco mais arrumada para apresentar como artigo de forma independente, do último capítulo do livro... do livro, né, que não é um artigo, que o título, esperem aqui que eu sou péssima com as lembranças do neoliberalismo, que é para onde vem, né? E de onde vem, para onde vai. Esse é um dos textos que eu deixei, não sei se vocês conseguiram abrir, eu gostaria de saber se algum de vocês conseguiu abrir, dar uma olhada. Sei que o tempo é muito curto, assim, a gente muitas vezes faz, inclusive, esses cursos para poder participar do debate, mas muitas vezes fica super difícil aceder aos textos, assim, a gente meio que prioriza, diz, eu vou participar das 2 horas do debate, mas eu não consigo ter mais 2 horas para ler os textos, né? Essa é uma realidade hoje, nesse nível de demanda que a gente tem, né? Essa doideira de vida, contexto de pandemia. Eu queria saber, pode levantar a mãozinha ou escrever no chat, ou alguma coisa assim, se vocês conseguiram abrir o texto, ler, dar uma olhada, uma parte, tudo, porque a minha ideia é um pouco dar uma olhada junto com vocês ao texto, porque eu acho que quem não conseguiu ler, eu acho que é importante, inclusive, de fato, não estão funcionando os CNVs, então fazer, pelo menos, os primeiros 10 minutos, 15 minutos dessa conversa, abrir o texto e apresentar as linhas gerais do que apresenta aí o professor Reginaldo Moraes. O professor Reginaldo Moraes era professor da Unicamp, ele faleceu faz muito pouco tempo atrás, ele era parceiro do movimento, né, um lutador também, formador, movimento sindical, um analista, inclusive, durante o último tempo, das políticas de educação, né, de neoliberalização, né, das políticas de educação e tal. Mas, para além de tudo, esse texto é muito interessante, porque esse texto foi escrito em 2001, aunque hoje as discussões em torno ao neoliberalismo pareçam muito... Por todo qualquer canto se fala neoliberalismo, todo mundo fala, para esse momento em que o Reginaldo está pensando a questão do neoliberalismo, o cara é um analista muito lúcido, e ele faz esse livro, e eu acho que isso tem importância para nós, assim, em termos desse processo de formação política, para nós entender o texto, para nós, inclusive, poder reproduzir, né, poder reproduzir essa prática de fazer uma leitura acompanhada desse livro, porque é um texto feito com uma perspectiva de formação, né? Ele era muito próximo também do NPC, aqui no Rio de Janeiro, e ele já tinha acompanhado todos os processos de importância no processo de formação sindical. Então, é um livro feito, né, para formação política, e tem uns elementos que são interessantes. Ele traz algumas questões históricas para nós entender. Ele é um texto de umas 100 páginas, 80 páginas, mas com uma linguagem que eu acho que estava sendo bastante interessante. Ele apresenta uns elementos históricos, né, para entender como é que se vai desenvolvendo este programa e esta filosofia, né, que hoje entendemos como neoliberalismo, mas também ele vai utilizar tipo umas dinâmicas que é tipo umas entrevistas que ele faz com esses pensadores chaves, né, do neoliberalismo, utilizando uma série de citas que ajudam de um jeito a mastigar, né, quais serão as linhas políticas, né, e teóricas desses autores que abraçam esse programa e essa filosofia que não é uma coisa fechada, não tem um caminho único, e isso é um dos elementos que a gente vai ver, não é um pacote fechado de estratégias e de políticas, muito pelo contrário, é um programa que é muito plástico e com muita capacidade de resiliência, né? Diante de uma crise, se reinventar e conseguir mudar alguns dos eixos estratégicos sem mudar qual seria seu fundamento, seu princípio. Vou abrir aqui, eu vou compartilhar. Eu consigo compartilhar ou não? Não tenho permisso para apresentar minha tela, né? Para eu compartilhar com vocês alguns dos pontos do livro que eu queria, para vocês já marcarem e ir pensando. Tem como compartilhar? Agora tem. Você quer que eu compartilhe ou você compartilha? Não, agora sim, agora eu consigo. Uma ventana aqui.
Aqui, vou compartilhar porque não sei se todo mundo está no computador e eu consigo, de algum jeito... Aí acho que todo mundo está vendo? Aqui o Consegue livro. fechar apertar na setinha da direita ali para fechar o exportar, editar? Ah, de abrir melhor o bagulho, né? De abrir, É, espera aí. que aí dá para ver mais. Espera aí, que agora se me foi a telinha. Onde está? Vou ocultar aqui. Isso, né? Isso. Aí, Aí, consigo, aí já conseguem abrir um pouco mais? agora vai no zoom lá. E aí dá Um para pouquinho. aumentar. Aí. Bah, beleza. Conseguem aí mais ou menos ver? Acho que dá Só para vou dar fazer mais um uma zoomzinho. passada, tentar fazer uma passada até 7h30, 7h35, 19h35, uma coisa assim. Fazer uma passada rápida pelo livro para, de algum jeito, poder fazer junto com aqueles que não conseguiram ler e ver e levantar os pontos mais interessantes para o momento que tenha a oportunidade de fazer essa leitura, facilitar, inclusive porque tem alguns elementos que talvez podem remitir a outras leituras e tal, que pode chegar a ser interessante, sim? Um dos primeiros elementos aí que traz o Reginaldo nesse texto que eu apresento aqui, essa questão da pluralidade de significados que existe em torno a ser liberal, né? Inclusive, eu lembrava uma conversa que eu tinha tido com uma amiga da Zona Oeste aqui do Rio, que era bióloga, e me dizia, mas como assim? Os Estados Unidos ser liberal é ser um demócrata, mas na Europa significa outra coisa, e aqui na América Latina ser um liberal é ser um conservador. Como é que se explica tudo isso? Tem uma questão em termos de entender o liberalismo em tanto filosofia política como uma questão que não remite diretamente em tanto filosofia a uma única ideologia. Nesse sentido, como filosofia que se cria o que se empieza a criar en torno a lo que a crítica a las monarquías, estamos aquí falando eso de finales del século XVI, século XVII y tal, ella va circulando como filosofía política, impregnando diversos aspectos y tomando diversas formas, incluso, dependendo do contexto político, dependendo do... Eu quero ver vocês, que eu não estou vendo aqui vocês. Dependendo do... Aí consigo. Dependendo do contexto político, dependendo dos processos históricos, dependendo das regiões, dos níveis de conflitividade. Então, a gente não consegue dizer uma única coisa que é o liberalismo. Mas o que sim consegue dizer são alguns dos elementos centrais do que configura essa filosofia que se cria sobre finais do século XVI, ao longo do século XVII, século XVIII, que acaba sendo de algum jeito hegemônica, se poderia dizer, ou dominante, ao longo do século XIX, acompanhada pelos processos de revolução, a revolução industrial, dos processos principalmente da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, processos de independência, inclusive também na América Latina, que traz uma fratura, uma forma, que é o que nos planteia aí o Reginaldo, de uma crítica que acaba sim sendo revolucionária nesse contexto do que estamos falando, em termos da crítica da ruptura, né? Com esse momento feudal, com as monarquias, e um processo de abertura a esse mundo moderno, né? Onde há uma nova concepção de homem, né? No sentido de o princípio do indivíduo, e o princípio de liberdades e os princípios em torno a importância da propriedade privada como um dos princípios fundamentais do ser humano, e que faz uma fratura isso que se entendia com o mundo medieval, com o mundo pré-capitalista. Se isso acaba sendo importante para esse processo de formação do liberalismo, o que nos traz o Reginaldo Moraes ao longo do texto, em termos de entender como o liberalismo é uma crítica a isso que se entende como o mercantilismo, em termos das novas formas que van a assumir os governos monárquicos já sobre finais do século XVII, século XVIII, como uma crítica aos processos de regulamentação, né, sobre os níveis de comércio, num processo no qual já se está dando uma ampliação do comércio internacional, e também desse que dizíamos a partir da Revolução Industrial, desse crescimento de um novo setor, de uma nova classe, né, que vai ser fundamental para desenvolver esses processos de revolução política que se simplificam principalmente no que é a Revolução Francesa. Esse liberalismo clássico, vai dizer Reginaldo, então, ele vai ser
desenvolvendo ao longo desse tempo nessa crítica ao mercantilismo, nessa crítica às corporações e essa crítica a uma ideia de um Estado total que impedia, né, o desenvolvimento do ser humano em sua integridade e em sua liberdade, mas que também propõe, a partir disso que Reginaldo vai explicar melhor e que a gente depois pode discutir, né, nas figuras, na importância no pensamento que vai ter, por exemplo, em 1770, né, Adam Smith, ou que depois vai ter David Ricardo, seja para pensar nos processos especificamente econômicos do desenvolvimento do próprio capital, como também do ordenamento, né, das relações internacionais. No caso de Adam Smith, né, e essa teoria política econômica em torno a que a maior liberdade do indivíduo está vinculado à sua capacidade de se desenvolver e o mercado acaba sendo, né, o elemento central que viabiliza essa intencionalidade que é do sujeito, que não é de um deus, nem que também é de um monarca, sino que se viabiliza a partir disso que vai ser pensado com a centralidade do mercado. Essas ideias que vão ser centrais ao longo do século XIX, né? Inclusive para pensar na América Latina e como a América Latina se involucra, né, nesses processos de ordenamento do novo ordenamento internacional, depois das independências e ao longo do século XIX, princípios do século XX, vai entrar, em um primeiro lugar, nos apresenta o próprio Reginaldo, em um elemento que é, se nessa perspectiva da filosofia política, ela consigue, de filosofia política ligada a um homem, a um tipo de homem econômico centrado nesse fundamento do indivíduo como elemento central, nessa definição dos interesses pessoais, e esse interesse pessoal como o elemento central organizador de uma sociedade aparentemente justa. Dizer, bom, se todo mundo faz, a partir de seu interesse, o que acha importante para desenvolver, segundo a demanda da própria sociedade, isso vai gerar um ordem harmônico. David Ricardo vai dizer uma coisa assim para o mundo, vai dizer, em base a essa demanda internacional, cada um se vai especializar no que pode dar, e se cada um pode dar o que é demandado, então todo mundo sai ganhando. O que a gente sabe que isso não é tão assim, né? Assim, que isso é bem mais complexo que uma harmonia do próprio mercado segundo o interesse ou a regulação, seja dos indivíduos ou dos próprios países. Mas isso que vai ser predominante ao longo do século XIX, que vai ser conhecido como isso que essa filosofia liberal, que vai ter muitos dos projetos políticos que se vão a desenvolver nos processos, inclusive, de formação de nossos Estados-nação na América Latina, mas também na Europa, né? Assim, ao longo do século XIX, a verdade, a Europa também vai estar em um processo de reconfiguração e de criação dos Estados-nação. Assim, também não existiam Estados-nação como se entendem hoje ao longo do século XIX. Isso vai ser um elemento fundamental. Mas o que nos chama a atenção, Reginaldo, é que junto com isso, a gente tem um diálogo profundo já ao longo do século XIX com o conservadorismo político. O que significa? Que ao longo que se vai complexificando essa sociedade-estado, né? Essa complexificação que se dá da mão não só dessas revoluções políticas, sino também dessa revolução industrial, né? E da mão do capitalismo, dessa sociedade de classe que vai ficando cada vez mais evidente, desses interesses em tensão que se vão estar dando. Dizem, então essa ideia de que, enfim, a democracia e o povo, será que todo mundo tem que votar? Será que essa ideia de democracia é tão eficiente? Ou será que essa ideia de uma massa, né, de operários ou uma massa de insatisfeitos com esse sistema e essa forma de distribuição aparentemente justa não vai gerar um processo de acaparação, por exemplo, do Estado e detenção dos interesses e que vai influenciar dessa forma nessa aparente liberdade, né, desse mercado que garante o realmente justo, né? Então, já ao longo do século XVIII ao século XIX, o liberalismo, tanto filosofia, né, que coloca o princípio das liberdades e os indivíduos no centro, já vai trazer, já vai estar abraçado diretamente com toda uma lógica de pensamento, uma filosofia de pensamento conservadora que vai desconhecer a capacidade de todos os indivíduos que efetivamente atuam nesse mercado ser capazes também de decidir e tomar, né, decisões por sobre esse Estado.
Falado eso, así, en términos de entender que, más ou menos, como es que se apresenta o liberalismo en tanto filosofia ao longo do século XVIII, do século XIX, a gente o que tem é que ela não só atravessa a filosofia política, mas também a lógicas en las cuales se van a estar justificando, podríamos decir de algum jeito, os mecanismos propios dos mercados en desenvolvimento. E quando chegamos ao século XX, principalmente ao que entendemos como os primeiros o que entendemos como a grande crise dos anos 30, essa grande crise, né, que se conhece como uma bolha que se gera no mercado internacional e tal, gera a grande crise internacional, ainda já tinha tido uma série anterior de crises nos anos 1870 e algumas outras crises, mas é a grande crise desse sistema que havia sido dominante ao longo do século XIX, gerando uma grande inestabilidade mundial e, por exemplo, nos casos da Europa, sendo promotores a grande crise, ou um dos primeiros promotores do que foram os fascismos, né? O desencadenador de processos políticos, por exemplo, como o fascismo. Então, quando se essa grande crise em 1930 se desencadena uma série de processos como, por exemplo, o fascismo, em alguns outros países o que vamos a ter é que essa ideia de um mercado, né, que era o regulador dos interesses internacionais e que havia sido, né, o principal, podemos dizer, o eixo, né, da filosofia liberal e tal, começa a entrar em crise, ou entra numa grande crise, digamos, já não tinha como se justificar que o mercado era capaz de garantir esse processo de redistribuição a partir da livre concorrência dos mercados e também da livre venda, né, da mão de obra e a livre concorrência nas relações entre o trabalho e o patrão, e que existia necessidade, e isso foi desenvolvido numa série de países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, uma necessidade de repensar aqueles elementos diretrizes da composição de um Estado que não deixava, né, de ter o elemento principal como substrato desse tipo de governo capitalismo, para que precisava repensar qual era o lugar que ocupava nos Estados nessa reconfiguração dos Estados depois dessas grandes crises. Esse nesse contexto que é o que surge, e aí o Reginaldo vai falar ao longo, acho que já do capítulo 2 do livro, esse estado de bem-estar, né? Essa ideia de um estado keynesiano, que é uma resposta, digamos, uma resposta desesperada também do capital para poder dar um sustento e uma direção a essa crise. Esse sustento e essa direção se dá a partir de uma concepção de um Estado que, de alguma forma, permite planificar e mediar nessa relação entre o mercado e a sociedade, ou as demandas, né, da sociedade, já não deixado, né, nas próprias mãos do Estado. E é nesse contexto, né, em que tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas também em alguns países da América Latina, né, já mais ao longo dos anos 40, dos anos 50, vai surgir isso que se entende como o neoliberalismo. A ver, o neoliberalismo, a pergunta é, e aqui o Reginaldo vai se perguntar bem sobre o começo, sobre o começo do texto em termos de perguntas que acabam sendo disparadoras para todas as pessoas que de algum jeito pensam no neoliberalismo, né? É uma corrente de pensamento, uma ideologia? E uma forma de ver e julgar o mundo. Aí a gente vai agora pensar em quais são esses elementos que faz com que seja uma novidade em termos do liberalismo e dessa corrente filosófica que atravessa, né, esse processo de modernidade a nível mundial, mas que de algum jeito chega também nas colônias e estrutura a ideologia das burguesias na região. É um movimento intelectual organizado que realiza reuniões, conferências, é decir, se configura e tem um processo de circulação a partir do movimento que é de intelectuais especificamente, e isso também não seria diferente de outros pensamentos políticos e de outras ideologias, e um conjunto de políticas adotadas pelos governos neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 70 e propagado pelo mundo a partir de organizadores multilaterais e
neoliberalismo pode ser entendido como todo isso. A partir do que a Reginaldo também marca já ao longo de seu texto, é que ao longo dos anos 30, principalmente dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, até chegar aos anos 70, a gente tem uma série de filósofos, uma série de pensadores e uma série de economistas que começam a se reunir, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em torno de uma crítica feroz a essa ideia de um Estado, a um Estado centralizado, esta ideia de um Estado benefator, de um Estado que poderia planejar e que de alguma forma interferia nessa lógica do mercado, decían, desestabilizando a própria sociedade, decían, a sociedade como um formigueiro. Se a gente, alguma coisa acontece, o formigueiro começa a se desbaratar. Mas se a gente vai e tenta consertar o formigueiro, essa é uma lógica assim, do pensamento neoliberal, a gente estraga ainda mais a coisa, deixa a partir de uma realidade espontânea que é demarcada pela lógica do mercado, que a sociedade possa se reorganizar, se regular. Esse é um dos elementos que vai surgir com muitíssima força nesse processo de pós-guerra, de Primeira e Segunda Guerra Mundial na Europa, numa crítica ao modelo keynesiano, mas também a gente não pode iludir, e aí o Reginaldo ilude um pouco, mas não pode iludir, também a questão da Revolução Francesa, da Revolução Russa, né? E os processos que se empiezam a dar em torno também à Revolução Russa e ao modelo do Estado russo que também, de algum jeito, ponia em peligro essa lógica não só de um Estado ao serviço um Estado ao serviço do mercado e do capital. E essa é uma questão central para pensar qual é a novidade do neoliberalismo. O neoliberalismo, Reginaldo apresenta, tem várias escolas que vão a trazer esta ideia de uma crítica central à ideia do Estado, que, segundo eles, derivaria de forma, essa forma de um Estado planejador e um Estado centralizador, derivaria a forma coletivistas e, por lo tanto, os perigos das massas tomar os poderes e, portanto, anular todo o processo de o que eles chamam uma liberdade do próprio indivíduo, que lhe permitiria, nessa lógica de concorrência, de sujeito-empresa, empreender livre e criativamente em pós de seu interesse e, portanto, se é seu interesse, seria o interesse também da sociedade, que não é um ponto central, a verdade, pensar a sociedade. Ou um ponto, não é o ponto estruturador, sino que, em princípio, é o indivíduo, né? O ponto estruturador para pensar a sociedade. Então, para a gente, às vezes, fica meio absurdo, porque a gente pensa sempre de uma perspectiva do coletivo, né? Porque a gente tem, quando a gente parte para pensar desde uma perspectiva marxista, tem dificuldades muitas vezes de entender como sério a perspectiva política desde a qual está falando, por exemplo, um liberal ou um neoliberal, quando está falando. Em termos da necessidade, às vezes, de nós compreender a lógica e a racionalidade política que está falando, para aí poder, às vezes, também rebatir, mas a partir da lógica que ele está utilizando. Se a gente vai com lógica, por exemplo, coletivista para compreender a sociedade, possivelmente a pessoa não esteja entendendo qual seja a nossa lógica, por exemplo, do bem comum, quando a lógica de pensamento. Então, eu acho que é interessante de pensar o liberalismo e o neoliberalismo é talvez poder entender quais seriam alguns dos elementos centrais e que muitas vezes estão na nossa própria lógica, e aunque ainda a gente combata essa própria lógica de pensamento, ou seja, anti-neoliberal, acaba se reproduzindo. Vou passar rapidinho. O Reginaldo apresenta aí na página 23 três grandes escolas de pensamento neoliberal. Há alguns personagens que hoje sonam muito conhecidos para a gente, para pensar em torno a este pensamento, o que significa o neoliberalismo e quais são os pensadores centrais dessa filosofia. Um tem a ver com a escola austríaca, né? Onde tem dois personagens assim muito, muito importantes. Um é von Mises, talvez vocês lembrem umas camisetas que a partir de 2013, 2014, 2015, 2016, tinham em alguns jovens na Paulista, de universidades privadas, que diziam mais Mises, menos Marx. Mises é um dos pensadores austríacos, um filósofo, né? Que pensou em torno, né,
a necessidade de construir um ser livre, né, livre de ataduras, das opressões, principalmente encarnadas sobre a figura de um Estado que impide, né, o livre desenvolvimento do sujeito, né, e, portanto, a livre iniciativa como fundamento da própria sociedade. E Hayek é um dos grandes divulgadores, a verdade, dessa escola austríaca, a partir de uns livros que vai ter muitíssima difusão. E os liberais têm um elemento, neoliberais têm um elemento aí que é central, a diferença dos liberais, um pouco também pelo contexto histórico, talvez, mas que é esse entendimento sobre a importância dos processos ideológicos, né? Aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aí é sobre a importância da difusão política, né? E a difusão ativa e fácil, né, desses princípios. Então, Hayek vai ser um grande difusor dos princípios do neoliberalismo e da escola austríaca de economia. Outro que a gente com certeza conhece muito como um dos difusores, né, do pensamento neoliberal e que está aplicado não tanto às questões de uma filosofia social em termos do neoliberalismo ou a difusão, e também a difusão, mas que vai estar na escola de Chicago, que a gente talvez conhece muito por Guedes, né, nosso ministro de Economia, porque eu falo de nosso tanto nas boas como nas malas. Eu falo de nosso, eu moro aqui, né? É nosso ministro Guedes é formado, né, na escola de Chicago, mas também a escola de Chicago também é muito conhecida para quem sabe assim, da história recente da América Latina, né, por ser um dos elementos chaves, né, no formulamento das políticas ainda vigentes, lamentavelmente, em Chile, e da formulação também dos elementos que constituem a Constituição que se está querendo mudar. Outro dos elementos centrais vai ser a escola de Virgínia e a Public Choice, e esse é um elemento que, para mim, como comunicadora, é central, entender? E aí vou passar direto, porque eu acho que a Public Choice, a diferença de Hayek e Mises, né, que filosofavam e que eram os divulgadores desses ideais e da importância de acabar com o Estado planejador e de como, a verdade, os serviços públicos geram um obstáculo ao nível de desenvolvimento da sociedade, e um elemento que é chave. Se os conservadores, que eu não tinha mencionado, tinham a Constante, Benjamin, mas sobretudo Spencer, que eu acho que de algum jeito pode ser conhecido por vocês, né? Que ele tem uma teoria do darwinismo social, né? Essa lógica tanto liberal conservadora de finais do século XIX como o neoliberalismo, uma coisa que tem em comum não é só a ideia do indivíduo e da importância da espontaneidade e da liberdade do indivíduo, prefigurada como mercado, como elemento central para donde se desenvolve essa lógica, né? Econômica, mas sobretudo essa lógica que hoje acaba sendo central, inclusive para pensar como é que o neoliberalismo, no caso do Brasil, por exemplo, deu uma resposta à pandemia, né? Numa seleção dos mais fortes, que foi a primeira resposta que deu. E essa é uma lógica muito neoliberal. O neoliberalismo está empapado, impregnado dessa lógica de um pensamento de que, enfim, todos somos livres, que nessa liberdade sobrevive, consiga avançar, né, nessa meta que é morir feliz, e que não, enfim, não estava preparado para esse mundo, né? E essa é uma lógica que ficou muito evidente na pandemia aqui no Brasil. A verdade é que é uma lógica que se reproduz nesse processo de desenvolvimento do neoliberalismo, seja como ideia e como vamos a ver agora, já como um programa que empapa, não somente, assim, que emprega não somente lógicas nas formas do Estado, e aí isso que entendemos como neoliberalismo, como as reformas estruturais e um Estado mínimo, e a gente vai botar isso entre aspas, de que se trata do Estado mínimo, porque o Estado mínimo, assim, para quem mora na América Latina, sabe que o neoliberalismo é algo que não tem, é o Estado mínimo, é um Estado que garante, né, a livre circulação do capital financeiro, mas que de mínimo não tem nada, principalmente quando miramos as estruturas dos aparelhos de segurança, as estruturas das suas próprias constituições, né, na garantia de todas essas armadilhas para garantir seja a extração, né, seja a concentração de nossos recursos, enfim. Mas aí a Public Choice traz uns elementos que são interessantes e que depois vou trazer já para o final.
é uma concepção do homem como um homem econômico, né? A public choice acaba influenciando, assim como a Escola de Chicago acaba influenciando muito nos processos de formulação de políticas públicas, de aplicação de políticas públicas em processos concretos. A public choice, de algum jeito, é como uma teoria, uma teoria que acaba impactando nas formas práticas e nas metodologias em las que vão ser desenvolvidos esses processos políticos, seja de políticas públicas ou de processos de entendimento da sociedade, ¿sí? Em termos assim, mais, talvez, epistemológicos. Então, você vai dizer, o homem ou econômico, dotado de uma racionalidade que é calculadora, isso seria todo o homem, esse é o entendimento do homem. O homem é um ser que é racional e calculador e que procura obter o máximo de resultados a partir dos recursos escassos que dispõe. Essa é uma concepção do homem. Essas escalas de preferências e de valores desses indivíduos e da sua própria escolha, e essas condições de concorrência que acabam sendo perfeitas, em tanto esses indivíduos autonomizados teriam a informação, né, em um estado ideal, em termos de todos os elementos para tomar as escolhas. Eles planteiam um processo ideal em qual, aparentemente, todos estaríamos nas mesmas condições de ter a mesma informação sobre os processos, qualquer seja cada um dos processos que estamos, seja um processo financeiro, seja um processo de escolher a que escola queremos ir, seja um processo, qualquer um dos processos que a gente se afronta na nossa vida cotidiana e que, diante disso, nós somos livres para escolher. A partir disso, eles vão criando uma série de processos de entendimento da sociedade, mas o que acaba sendo muito importante é que, a partir dessa atomização dos sujeitos, eles acabam criando uma capacidade de entender, a partir desse entendimento dos interesses dos sujeitos, uma lógica de poder analisar o comportamento individual acaba sendo um elemento fundamental para o entendimento do ser humano. É decir, cada um dos nossos comportamentos e a forma nas quais nós atuamos diante a por exemplo, um estímulo, né? Ou uma capacidade de fazer uma coisa ou incapacidade de fazer alguma coisa. Então, como é que começa a atuar a public choice no desenvolvimento de uma série de políticas públicas, mas não só políticas públicas, políticas que podem ser ou escolhas que faz o próprio mercado, a partir do entendimento de que nós atuamos a partir da nossa própria conduta, nosso próprio interesse individual, e que esse interesse individual está criado a partir de uma série de condições que nos dá o ambiente, começa também a desenvolver uma lógica na pesquisa, no desenvolvimento de uma série de políticas que acaba sendo ameaçador, por exemplo, de outro tipo de lógicas de entendimento da própria realidade. E isso é um pouco o que nos apresenta aí o Reginaldo Moraes, em como isso afeta não só os entendimentos, por exemplo, da ciência, e essa questão da public choice acaba sendo super importante com como, por exemplo, define as próprias currículas na economia. Digamos, uma coisa é você entender o comportamento diante de uma escassez, assim, eu acho que aí pode ficar um pouco mais claro. Uma coisa é você quando define, né, um processo de pesquisa, um processo de um plano de pesquisa, o próprio entendimento que tem um próprio Estado para entender o que acontece com a sociedade diante, por exemplo, de um processo de escassez. Você pode ter uma análise que está basado em formas de entendimento coletivo da sociedade, né, e de processo de solidariedade. Você pode pensar nisso, em formas de atomizar a sociedade, de pensar nos processos independentes e, principalmente, de conseguir compreender e, de algum jeito, e aí é o que eles vão a transferir aos processos constitucionais, de conseguir proponer condutas sobre os indivíduos. Então, não somente analisar as condutas dos indivíduos, prever as condutas dos indivíduos, sino também ser propositivo na própria agência desses sujeitos. E aí é o que vai ter, de algum jeito, nessa novidade, o neoliberalismo. E aí o Reginaldo nos apresenta um pouco isso, para pensar, por exemplo, como isso que se justifica, né, em um desentendimento da importância do Estado para pensar processos de governança coletivos e como o Estado acaba entorpecendo, se se quer, a partir de processos de corrupção e tal, esses processos da livre escolha do indivíduo que estaria se assemelhando a uma lógica do mercado. Por que é importante essa questão? E aí eu já vou tentar me encaminhar para os finalmente. Por que essa lógica, que essa questão é importante? Porque, por um lado, a gente pode pensar que o neoliberalismo é simplesmente uma ideologia na qual se apresenta hoje, né, o neoliberalismo, entendendo essa ideologia, né, como essa farsa, né, sobre a realidade, mas a gente também poderia pensar, isso é o que nos propõem autores mais recentes, em termos do neoliberalismo
como um projeto de governança, não só que a partir dessa lógica, dessa filosofia, impide aos próprios sujeitos entender como sujeitos coletivos a partir de duas lógicas que seriam predominantes. Uma é esse indivíduo, né, nessa sociedade, mobilizado por uma lógica constante de concorrência, que é essa lógica do sujeito individual mobilizado por seus próprios interesses e jogado essa dinâmica do mercado. Então, isso é entendido como uma lógica que aparece na concorrência e que atravessa não só a lógica dos próprios estados, mas por sobre todas as coisas também atravessa, eu acho que isso é importante a gente pensar, que atravessa o próprio comportamento de cada um dos espaços que a gente está vivendo, mas também do comportamento de si mesmo, né? Inclusive nessa questão do self-promotion constante, a gente poderia pensar quanto, né, nessa lógica de a gente ter que se autopromocionar constantemente, não tem uma lógica que não é só imposição, digamos, que tem uma certa uma vantagem por sobre isso, que isso tem a ver com uma escolha que também atravessa a própria racionalidade dos próprios sujeitos. E outro, que é elemento central, que se apresenta como clave, como chave para entender o neoliberalismo, que tem a ver com esse modelo de empresa, né? Se essa lógica de concorrência dos indivíduos individualmente na procura a partir dessa série de elementos supostamente ao alcance de todo mundo, né? Fazendo suas escolhas que lhe permitem ser criativo, que lhe permitem ser empreendedor, e a quem não lhe permite fazer isso fica fora nessa lógica spenceriana. O outro modelo seria o modelo da própria empresa, né? De uma empresa que gera lucros. E, nesse sentido, tudo que ficasse por fora, né, desse modelo de gerenciamento empresarial ficaria obsoleto, né, diante dessa dinâmica. Então, a gente, quando está falando desse modelo empresa, pensa no modelo empresa-estado, né, e aí, inevitavelmente, pode pensar no como isso afeta as políticas, por exemplo, como isso afetou tudo, né? E nisso, inclusive, que o Reginaldo fala de duas lógicas que são centrais para pensar no receituário neoliberal nos estados, que é essa descentralização e essa focalização, né? Já não tem uma questão de gerar renda, senão de paliar a fome. Então, você focaliza sobre uma questão, negando, né? Uma questão. Você tem uma classe que não trabalha, que está despossuída da capacidade de produzir, despossuída da terra, do teto, né? Então, você focaliza, no fome, por exemplo, né? Mas também nessa lógica, por exemplo, de modelo empresa, quando pensa nas políticas de educação. Então, não só significa o modelo empresa no sentido de que a educação agora está nas mãos das empresas, sino que incluso na própria lógica do próprio Estado, funciona, sendo uma educação pública, ela funciona com uma lógica de empresa. E quem está mais ou menos dentro dos espaços acadêmicos sabe o que significa a doideira da hiperprodutividade, né, numa lógica de empresa. Mas isso também afeta outros setores dos próprios estados. E no sentido da Dott e Lavaux, que eles vão retomar, né, os estudos de Foucault, que foram traduzidos em 2004, e acho que esses não são traduzidos, na verdade, sistematizados os estudos de Foucault em 2004, incluso tempo depois de que foi escrito o texto de Reginaldo, e isso acho que é muito interessante. Eles o que nos planteam é isso, que o neoliberalismo, em algum ponto, é mais que uma ideologia em termos de uma falsa consciência, sino que ela se injeta a partir de todos esses processos de disputa política que se desenvolvem ao longo... Eu passei por alto um processo político importante, né, que são os anos 70. Mas porque a partir dos anos 70 que se dá esse grande giro, né, que se chama, e que a partir desse momento essa filosofia, esse projeto político começa a se fazer valer, digamos, de algum jeito, a partir do que vai ser, por exemplo, no caso de Chile, né, um governo ditatorial, mas também governo Thatcher, o governo Reagan, né, e a sucessão de governos na América Latina, não só ditatoriais, mas também governos democráticos que assumem, em tanto, projeto pró-governo, né? Mas eles dizem, é mais que isso. Esse é um projeto de governo que não é só expansão dos próprios mercados, é decir, não é só expansão do mercado sobre a política, sino que é fazer da política uma lógica de mercado, digamos. Não seria simplesmente expansão, é que agora a totalidade desse processo está dominado por sobre os mercados, o que implicaria um processo diferente. Isso, em algum ponto, se mantém similar ainda numa nova fase, né, do próprio capitalismo, de um capitalismo mais financiarizado, mais globalizado e tal,
mas ao mesmo tempo não é que imprime uma nova lógica a isso, senão o que tem uma nova racionalidade na forma em que se imprimem as lógicas das relações sociais, mas também das relações com si mesmo, seria nesse diálogo com o Foucault, mas também nas lógicas do próprio Estado. Então, más que uma falsa consciência, que seria uma forma de pensar a própria ideologia, ela pensa mais em jeito de racionalidade, retomando alguns elementos de Foucault, de estos textos de Ladot y Lavado. Después eu vou passar aí as bibliografias, que eu vou passar aí no chat, mas também que se podría pensar en términos de ideología, pensar como son pensadas en una concepción gramsciana, ¿no? En formas de entender el mundo, en formas de llegar al mundo, en formas de comprensión del mundo, mas también dos propios sujetos, o que podría ser entendido como una nueva subjetividad no propio capitalismo, ¿no? Una nueva forma en la que se llegan os sujetos, na qual se chega ao trabalho, na qual se chega à educação, na qual se chega nas próprias relações. Francisco Pueyo Socarrás trae umas 8 teses assim para pensar o neoliberalismo. Eu vou tentar resumir em 5, assim. O neoliberalismo, diante de todo esse processo histórico que vai atravessando, né, e desses diálogos que sí traz com uma filosofia política, né, anterior a uma filosofia política que começa a ser desenvolvida ao longo do século XVI, século XVII, XVIII, mas que, de alguma forma, recuperada e, de algum jeito, reubicada segundo o novo contexto dos anos 30, ao longo dos anos 40, dos anos 50, mas, sobretudo, colocadas assim como uma política de Estado a partir do que foram as ditaduras na América Latina, o governo de Margaret Thatcher en Inglaterra, o governo de Reagan nos Estados Unidos, e a sucessão de governos do menemismo na Argentina, o governo de Fernando Henrique Cardoso, de Collor também, né, no Brasil. Ele propõe pensar em umas 8, resumo em 5. Um é isso, o neoliberalismo poderia ser pensado como uma etapa superior do capitalismo, partindo disso, de uma abordagem que seja histórico, em tanto o liberalismo entendido como essa nova etapa que começa a se prefigurar ao longo dos anos 70, dos anos 80, associada às crises dos estados benefatores, seja na Europa, como também, ou do estado de bem-estar social, quero dizer, seja nos países da América Latina, seja nos países da Europa, como também nos Estados Unidos, e essa remodelação que podemos entender em termos de os processos geopolíticos, né, e o ordenamento do mundo, né, e os vínculos que estabelecem com o imperialismo, mas, ao mesmo tempo, em termos de uma fase superior, não seria uma fase diferente também aos processos anteriores, mas sim por uma lógica ou uma racionalidade que imprimiria lógicas de atuação em termos da concorrência e da empresa que se imprimem nas relações entre os seus próprios estados e nas relações nacionais e nessas relações subnacionais. Nesse sentido, também outro dos pontos que vai trazer Pueyo Socarrás é que o neoliberalismo é mais que um programa econômico, por isso que decíamos, por um lado, a gente tende a associar ele ao programa de reformas econômicas, a consenso de Washington, né, e uma série de reformas que tenderam a essa ideia, né, de um Estado pequeno, né, de um afinamento do Estado e tal, mas que o que hoje, uma avaliação depois de 30 anos, a gente pode entender que de um jeito foi o Estado se desprendeu de uma série de atividades que, segundo, né, a filosofia e o programa neoliberal, obstaculizam essa lógica, né, de uma liberdade baseada em uma liberdade de mercado, mas que de nenhum jeito o Estado acabou ficando menor, né? Por el contrário, ele acabou sim ocupando outra série de tarefas que são fundamentais para essa reprodução dessa lógica do capital, ou inclusive absorvendo tarefas de governança que promocionaram essa própria racionalidade. Aí, quando falamos a questão da educação, não necessariamente tem a ver com a privatização, por exemplo, da educação para imprimir um tinte neoliberal baseado na concorrência e na lógica da empresa, para imprimir isso incluso numa política educacional focada no Estado. E aí um ponto importante que vai vir aqui,
que o neoliberalismo, entanto, uma ideologia é diversa e complexa e que junta diversos circuitos, né, de pensamento. Então, a gente, o Reginaldo falava, a gente tem a Escola de Chicago, né, que nesse sentido, que para quem leu, quem não leu, é interessante, né, a doutrina do choque de Naomi Klein, né, que ela vai começar a falar do neoliberalismo, mas fazendo um paralelismo entre a tortura e o choque econômico, né, como um princípio quase central do entendimento dos procedimentos que tem que desenvolver um governo para enquadrar, né, enquadrar-se dentro da lógica do mercado. E aqui isso vai ser central para a Escola de Chicago, né? Esta ideia de criar choques constantes, né, para a sociedade ir se adequando. E aí diríamos que quando a gente escuta ajuste fiscal, né, que seria outra coisa que um choque. E o macrismo foi muito louco na Argentina, porque ele falava uma coisa doida, ele falava, na Argentina ficou quebrada completamente depois do governo macrista, assim, o receituário nivelado de princípio ao fim. E, claro, gerou uma crise terrível, né? A galera ficou uma crise terrível. Ainda hoje a Argentina está uma crise terrível. Mas a resposta deles é que eles tinham sido graduais no choque. Olha a perversidade dos caras. Os caras terminaram no governo no 2018 dizendo que o grande problema da Argentina é que o ajuste fiscal que eles tinham feito, 400% subiu o gás. No inverno na Argentina a gente morreu de frio. E o cara que falava era que o choque não tinha sido suficientemente forte, a verdade. Olha a perversidade do cara. Mas isso vem falando Friedman, né, um dos referentes do neoliberalismo, da Escola de Chicago, né? Desde lá, né, quando se encontrava com Pinochet nas reuniões para ir criando esse próprio programa, né, ainda em pé no Chile, lamentavelmente. Então, o que temos é isso, mas também o neoliberalismo, aqui a gente pode ver, por exemplo, o que acontece com o caso alemão, ainda a gente não tem já mais tempo para pensar mais nisso, mas o que acontece com o caso alemão? O caso alemão, de alguma forma, mantém essa ecologia e esse domínio ecológico neoliberal em sua forma de pensar a concorrência e também pensar um modelo empresa, mas não tira completamente o Estado. O Estado acaba, inclusive, em suas próprias tarefas, né, de ações vinculadas com as políticas sociais, ele é muito presente. Então, o neoliberalismo também vai ter presente uma escolinha aí que vai dizer, pode ter um Estado social, um Estado social de mercado, né, como uma terceira via dentro do neoliberalismo. Outro ponto, já com isso acabo, que o neoliberalismo é multidimensional, é dinâmico, é resiliente. Então, nesse mesmo, o neoliberalismo, por exemplo, como é apresentado em alguns programas de ajuste fiscal, ele pode ser impugnado de algum jeito nessa lógica, né, mais de choque, mas não significa que o neoliberalismo não consiga de algum jeito recuperar esses princípios, por exemplo, dessa escola social de mercado, a escolinha alemã, e trouxer, inclusive, para poder manter essa ecologia, esse domínio ecológico neoliberal sobre a forma de funcionamento, seja nos estados, seja também nas empresas, seja também na própria, né, vida dos próprios indivíduos em termos de racionalidade que se reproduz. E, por último, que o neoliberalismo é autoritário e colonialista. Nós decíamos que um dos elementos que o neoliberalismo traz do liberalismo mais clássico, de algum jeito, é essa desconfiança, né? Essa desconfiança ao povo, essa desconfiança aos estados, essa desconfiança aos processos decisórios que podem interferir naquela livre espontaneidade, né, que aparentemente traz o mercado como regulador natural da liberdade, né, dos indivíduos e do interesse, né, dos próprios indivíduos. Então, e isso o Reginaldo vai mostrar com força, a Naomi Klein também, e tem vários textos que mostram isso, é que os grandes pensadores do neoliberalismo, toda a estrutura do pensamento neoliberal, que é propulgada inclusive por grandes institutos, né, que percorrem o mundo, e um pouco do que eu estudei quando eu fiz meu doutorado, né, esses institutos que difundem os princípios do neoliberalismo a partir dessas lógicas, é que tem uma desconfiança completa, né, na democracia. Tem, assim, não necessariamente o neoliberalismo precisaria da democracia para poder se desenvolver como racionalidade para ordenar, né, os processos sociais. E, nesse sentido, ele reforça, né, esse caráter autoritário, ou seja, a burguesa
E esse colonialismo, principalmente nos territórios do sul global. Eu acho que vou tentar fechar com isso, porque eu sigo falando algumas coisas e vocês me vão matar. Mas eu não passei mais de 1 hora, isso é de fato. Não, quero ver se eu esqueci alguma coisa que eu queria falar. Tem 5 ainda. Como? Tem 5 ainda. Tenho 5 ainda. Ah, beleza, beleza. Então, vou terminar aqui de falar desta questão. A gente decía, por un lado, o neoliberalismo tanto se imprime como lógica de comportamiento, ¿no? Dos individuos, mas también en esta lógica para los propios estados, incluso para ordenamiento, ¿no? De sectores privados que no necesariamente tendrían que estar, ¿no? Organizados sobre esta lógica, ¿no? La concurrencia del modelo do Estado que proponen, como proponen Dardot y Lavau, como principios centrais, né, para compreender o neoliberalismo em tanto racionalidade política e não só programa econômico ou não só programa de Estado, sino um programa de governança, né, que impacta sobre as diversas esferas da vida. Não pode ser pensado sim, e que no caso da América Latina é chave, né, sem esses processos autoritários, né, e essa violência constante. Então, a gente sabe, tanto nos processos históricos, o que significaram as ditaduras nesse processo de instauração dessa lógica em termos de o que foi disciplinamento, né, dos setores da classe trabalhadora, mas também a desaparição, a morte e os processos de retrocesso em termos das pequenos avanços nos direitos da classe trabalhadora, mas também das democracias que se tinha tido até então. Mas também nessa lógica dice aí, e eu acho que isso é interessante, o Mignolo, que o Walter Mignolo é um pensador argentino, um semiólogo assim bem interessante, que nos propõe pensar que o neoliberalismo, digamos, não é só essa questão econômica e financeira, sino um desenho civilizatório. Talvez isso nos ajude a pensar um pouco melhor para nós, países atravessados pelo colonialismo, que significa essa ideia de racionalidade, né? Quando nós pensamos, por exemplo, nesse desenho civilizatório, pensamos, não sei, nos textos, eu penso às vezes nos textos de Fanon, né, em como ele, a partir desses estudos que ele tinha tido como psiquiatra, né, ele consegue capturar, né, uns processos de violências atravessados por estes desenhos civilizatórios. Então, eu acho que para a gente, com os pés na América Latina, o neoliberalismo pode ter pode trazer muitos elementos, né, e dificuldades para pensar com algumas das estratégias ou dos parâmetros que nos traz a literatura europeia, porque está atravessado por processos políticos que são externos à realidade latino-americana, mas que se a gente consegue pensar o neoliberalismo, e não só como essa questão econômica e financeira, né, atravessado por uma nova lógica de globalização e de financiarização, mas também como um novo desenho civilizatório, né? A gente consegue, talvez trazer essa discussão que eu começava a dizer bem no começo, né? Que tinha a ver com em que momentos, incluso na própria nossa luta, no nosso próprio fazer político, a gente reforça, né, esse desenho civilizatório imposto, né, nessa lógica de o comportamento sobre os indivíduos, nessa toma de decisão individual que faz mover esse aparente, né, esse aparente mercado que ordena em uma injustiça cotidiana a nossa realidade. Mas também pensar quais são esses mecanismos pelos quais a gente consiga, de alguma forma, se livrar ou sortear essa racionalidade, esse desenho civilizatório que nos é imposto a partir dessa lógica da concorrência e essa lógica do modelo empresa. Tem algumas vezes que eu fico, seja nos comportamentos individuais, inclusive eu acho que fica muito mais nítido, né, quando um pensa em redes sociais digitais e tal, mas eu também, como às vezes nós pensamos nas próprias organizações políticas, enquanto essa lógica, né, desse modelo empresa e dessa lógica da concorrência tem afetado incluso para a gente pensar, né, as nossas próprias alternativas
na ação política, né? Uma das coisas que a mim, no espaço da comunicação, me traz aí alguns, às vezes, como alguns incômodos, quanto que a gente, nesse processo de torbelinho cotidiano, a gente acaba reforçando, né? Esse desenho que afeta, incluso também, as práticas na comunicação, e eu acho que afeta muitíssimo nas práticas de comunicação, inclusive a comunicação popular, enquanto essa racionalidade política, a gente, digamos, acaba cefando essa lógica política sem perceber, ou essa racionalidade política sem perceber. Eu acho que acaba sendo interessante a gente abrir o espaço também para poder debater, né, em torno a isso. E aí já, enfim, o texto de Reginaldo, esse cortinho aqui sobre o final, e o perigo que a gente já sabe que Reginaldo falava em 2001, né? O neofascismo. Esse descreimento, essa lógica do mercado que nos vai trazer alguma coisa, a evidência de que a gente ia cair numa crise, que essa crise vai trazer descrédito, e que esse descrédito deve estar associado a partir de uma racionalidade que também não acredita nos processos políticos democráticos como forma de resolver as coisas, porque nega o sujeito coletivo, ia dar em algo que não é igual, mas que pode ser que é bem parecido, né? Mas que não é igual, porque os processos históricos são outros e as coisas não são cópia e calco, mas que vai dar em um processo como que estamos analisando hoje, né? Assim, em 2001, assim, enfim. Um pouco isso para acompanhar essa leitura que eu espero que vocês consigam fazer e que alguns dos elementos que eu trouxe aqui consigam ajudar depois de você fazer essas leituras e, não sei lá, seguir conversando. Eu vou deixar aqui uma cópia de alguns dos textos que eu mencionei. Eu mencionei um pouco a das Dot Laval, que faz uma menção de Foucault, né? Mencionei a Francisco Pollo Socarrás, que analisa umas 8 teses em torno ao neoliberalismo em uma chave assim latino-americana, que eu acho que é interessante. E de novo aqui o texto de Reginaldo, por se alguém não conseguiu abrir, também mando aqui. E tem um vídeo sobre a Turma da Mônica que é maravilhoso, mas eu não chego. Sobre como a Turma da Mônica... Porque a Turma da Mônica fez uns números, né? Um número, pelo menos, assim, financiado por Instituto Liberal aqui no Brasil, no ano 96. E é maravilhoso esse número. Mas não vou ter tempo, são 6 minutos. É um vídeo muito gastação, mas não vou ter tempo. Vou deixar aqui. Não sei, tem alguém aí? Guilherme, eu acabei. Opa, Fernanda, tá aí? Oi. Acho que a gente pode dar um intervalo de 10 minutos e depois retornamos com as dúvidas. Oito e 25, então? Isso. Então, 8h25 a gente retorna.
Aí Rosângela falou que leu o livro de Laval e achou difícil, falou, né? Enfim, Laval, vamos aproveitar até coisa, aproveitar esse tempinho. Aí, Laval aí o Guilherme já notou que estão as aulas, porque ele apresentou o livro no Brasil, né? Ele veio no Brasil 2016, por aí ele apresentar. É um livro difícil porque tem muito de história, né? E eles vão recuperando as aulas de Foucault, essas aulas que ele dá no 79, e a partir deles, eles reatualizam alguma coisa. Assim, é muito Foucault, mas eu acho que tem duas coisas. A tradução ao português não traz a primeira parte sobre liberalismo, então só começa aí, né, com o utilitarismo e, né, a teoria utilitária e tal. Mas eles têm também um que é anterior, que eu acho que até Laval fala que ele gosta mais, que é o Homem-Empresa, Homem-Empresa, eu acho que é um livro que é anterior, que traz um pouco mais nessas questões mais do trabalho, mas também das subjetividades. E tal, e esses dois vídeos que eu mandei, eu ele apresentando, né, os princípios, né, dessa proposta que eles fazem da nova razão. Por que eles falam uma nova razão do mundo? Eu faço rapidinho. Eles falam que uma nova razão do mundo é o neoliberalismo, que surge a partir de um grande giro que se dá a nível mundial, que é uma catarse de crises que começa a dar-se a partir de meados dos anos 70 e durante os anos 70 e 80, que vai gerar toda essa filosofia política vai gerar uma mudança no regime de comportamento de várias coisas. E o que a gente vai ver com muita mais evidência vai ser essas reformas estruturais, né, desatadas a partir das dívidas das crises da dívida externa e tal na América Latina. Mas aí se empieza a dar um grande giro na sociedade, onde começa a ser predominante essa lógica de concorrência e esse modelo de empresa para pensar as diversas formas nas quais se vai desenvolvendo a sociedade, não só na imposição, sino na própria forma na que se vai gerando as próprias alternativas do comportamento dos próprios sujeitos e no entendimento dos próprios sujeitos. Inclusive no entendimento da democracia, né? Nem Thatcher, nem Reagan eram uns defensores, né, da democracia. Ainda eles diziam que nos seus países tinham que manter, né, alguns elementos aí da democracia, mas não tinha nenhum problema também em falar que aqui nos países do Sul não importava de jeito nenhum, né, a questão de manter alguns das instituições democráticas como garantia, né, de princípios de justiça, né, e tal. Mas depois vir aqueles vídeos assim que eu acho que podem te ajudar a reler esse texto. É um texto que eu acho interessante. Assim, eu acho interessante. Aí tem um elemento que não surgiu ao longo da conversa que tinha que ver com o pós-modernismo. Foucault foi durante muito tempo, e é ainda, né, catalogado como um ator pós-moderno, né? O pós-modernismo tem um pouco a ver com esses giros que se dão na própria ciência, que tem a ver com esse destaque, né, do sujeito individual e da própria subjetividade como mobilizador, né, de cada um dos... Então, tem um giro que se conhece, inclusive, como pós-modernismo, né, que afeta nesse giro do entendimento epistemológico também das ciências sociais, da literatura, que começa a afetar, né, muitíssimo, que vai calar muito forte nessa ideia da subjetividade e tal. Tem uma coisa que acaba sendo positivo pensar na subjetividade, que eu acho que foi interessante, inclusive, para os movimentos, para um montão de lutas que também são identitárias, mas que são políticas e que também tem classe e tal, e que foi muito interessante todo isso, mas que também tem um vaciado, né? Um vaciado no sentido de esvaziar de conteúdo de classe, posicionamentos políticos. Quando todo se reduz à subjetividade e ao indivíduo, você acaba esvaziando, né? De um sentido de classe a perspectivas teóricas, enfim. Mas vamos que vamos. Eu não sei se tinha algumas dúvidas ou algumas reflexões em torno a essas duas questões que eu tinha proposto aí, que tinha que ver com refletir ou fazer uma crítica em que contextos nós na própria militância, nas próprias, inclusive, organizações, que eu acho que é um ponto que pode chegar a ser interessante, a gente reproduz, né, essas lógicas, essa racionalidade, mais que essa lógica, né? Essa racionalidade de comportamento baseado, inclusive, na concorrência, no modelo empresa,
né, para pensar nossas próprias organizações como um princípio organizador, ou nosso próprio comportamento militante, né, e nas nossas próprias áreas de atuação, talvez, como é que a gente faz um frente a isso, entendendo que a gente não consegue fazer frente ao neoliberalismo sem entender o neoliberalismo como fase do capitalismo, né? Que durante os anos 2000 surgiu com muita força essa ideia de o neoliberal, sou antineoliberal, mas não sou anticapitalista. E era como, é possível ser antineoliberal e não ser anticapitalista, né? Entendendo que isto tem a ver, sim, com uma racionalidade anclada nessa forma atual do capitalismo. Enfim, queria ouvir vocês. Eu acho que a gente pode abrir para... A gente faz geralmente 3 intervenções, né, bloquinhos. Então, se o povo quiser ir se apontando aí, eu e a Fernanda vamos anotando a ordem. Gui, se o pessoal que tiver alguma questão para pontuar, levanta a mão e a gente anota aqui. Beleza. A Jade escreveu no chat que ela tá com a criança junto lá, então não vai abrir o microfone. Ela falou que um ponto de reflexão e debate é a manobra ideológica do liberalismo de opor política à liberdade econômica. Eu não sei, assim, para ir quebrando a timidez do povo, acho que pode pegar essa da Jade. Eu vou fazer uma pergunta também, posso? Porque eu queria que você falasse um pouco, talvez, do que você fez a sua pesquisa de doutorado, né? Que para mim é um esforço assim, de estômago muito grande, né? Que é analisar os organismos, né? A militância neoliberal, né? Os think tanks, e como é que eles empurram o neoliberalismo goela abaixo dos outros, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa internacional liberal, né? Se a gente tem a nossa internacional dos trabalhadores, o neoliberalismo também ele se organiza internacionalmente, inclusive com financiamento, né? Com grana e pá. E queria que você falasse um pouco desses institutos que... Porque é isso, né? As ideias neoliberais, elas não conquistam a hegemonia na sociedade do nada, né? Não brota do chão. É o Sardenberg todo dia no Jornal da Globo falando, não, tem que respeitar o piso, o teto fiscal, né? Tem que, se tiver muito direito trabalhista, não vai ter emprego. Então é uma construção que eles vão, né? Subindo degrau em degrau. Então, eu queria saber esses organismos, não sei como é que fala, se é ONG, sei lá que diabo que é, mas esses grupos, né, do neoliberalismo, de impulsionamento do neoliberalismo. Bom, vou responder a Rosângela. Estou criando coragem, porque é muito difícil para... eu já falei várias vezes que é um tema muito difícil e eu quero aprender. Eu quero entender. E acho extremamente importante para que a gente possa entender esse mundo que a gente está vivendo e principalmente aqui no Brasil, que a gente está sofrendo agora de uma forma cruel toda essa questão desse neoliberalismo mundial, né? Eu comecei a entender um pouquinho com esse livro que eu li do ensaio sobre o neoliberalismo. Quero até ver se eu consigo esse livro que você disse antes, que ele escreveu, que o Laval escreveu,
para a gente conseguir ir construindo essas ideias, né? Eu sei que esse livro me deu um medo muito grande, mas um medo muito grande que a gente precisa entender, dominar, porque só assim, quando você conhece um monstro, é que você vai conseguir lidar com ele na coletividade, nunca individualmente, né? Eu fiquei com medo de muitas palavras desse livro. Quando você falou governança, me causa medo. Racionalidade me causa medo. Empreendedorismo me causa medo. Empoderamento me causa medo, porque esses livros, esses nomes e outros também, que agora eu não consigo lembrar, porque eu terminei, eu levei mais de um ano para ler esse livro. Agora, tem uma parte dele, o final, que é quando ele fala do sujeito que eles constroem, assim, cada momento da história. Eu não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou conseguindo me colocar, se você vai me entender também. Esse sujeito da história construído e em construção no neoliberalismo, ele é pavoroso, né? Porque somos nós. E a gente precisa entender esse sujeito que está sendo construído nesse processo para a gente mesma conseguir se desconstruir. Porque ele é terrível, né? O neoliberalismo, o liberalismo, ou lá no período mercantilista, em cada período desse, construiu-se um ser humano para aqueles momentos. E agora, esse sujeito está sendo construído nas escolas, pela televisão, quer dizer, por todos os meios, nós estamos sendo construídos constantemente. É isso que eu estou entendendo, que eu entendi e que eu estou entendendo. Ele me impressionou demais e eu vejo necessidade de voltar a ele para ver se eu consigo entender melhor. Tá bom? Se você puder me dar uma ideiazinha, uma ajudazinha aí nisso. Bom, vou tentar aí responder e aí se vão surgindo outras coisas, aí damos um tempo para outra rodada de questões, né? A gente perguntava nessa maniobra ideológica, né, do liberalismo para opor opor a política à liberdade econômica. E isso que depois falava também o Guilherme, em relação a esses aparelhos, né, privados que existem nessa disputa, né, ideológica, para ganhar aquilo que Margaret Thatcher falou de ganhar as mentes, né, os corações e as mentes, né, dos sujeitos, mas também esse processo de construção permanente dos sujeitos no neoliberalismo, né, como esse processo de racionalidade que é o que planteava aí a Rosângela, né, uma das questões aí do neoliberalismo que falava no começo é que o neoliberalismo, quando se vai conformando, né, na diversidade que tem, mas que, como filosofia, como programa, né, para a sociedade, ele recupera elementos centrais do pensamento já conservador que se vai desenhando ao longo do século XVIII, do século XIX, em termos de uma desconfiança terrível às massas e uma negação, né, dos princípios de uma democracia e de um sufrágio universal. Assim, pensemos os posicionamentos das pequenas nascentes burguesias latino-americanas e os posicionamentos que assumiam diante, né, da ideia de um sufrágio universal nesse período pré-neoliberal. Mas o neoliberalismo se empapa dessa desconfiança ao povo, assimilando ela a uma ideia de Estado totalitário e, portanto, negador das liberdades individuais e, portanto, negador e obstaculizador dessa lógica que eles vão a falar como que a sociedade se desenvolve a partir de uma lógica espontânea, essa lógica espontânea pelo mercado. Então, a política vai ser entendida para eles como oposição a essa lógica, essa sociedade que se desenvolve de forma espontânea sobre a
a partir de uma lógica de livre concorrência, né, de modelo do Estado. Então, o liberalismo vai estar diretamente associado ao conservadorismo político em termos dessa oposição, e que um dos princípios centrais vai ser isso, assim, não só, digamos, despolitizar a política, sino imprimir uma lógica de mercado para a política. Então, não é que existe alguns falam, tem uma negação total da política. Existem, sim, também, né? Umas diretrizes, assim, quando pensa, inclusive, em como se articula estratégias geopolíticas, onde parece que desaparecem os estados, mas não desaparecem, né? Assim, se pode ter atomizado, né, capital, a circulação vai por outros canais e tal, mas existem lógicas, né, de concentração de poder, e o mundo sigue dividido entre os países do sul, né, global, dependentes, e os países do norte, né, avançados, desenvolvidos. Então, as lógicas também aí não vão mudando em termos de diretrizes políticas, mas sim existe como aparência, né, essa ideia de uma oposição da política à economia, né, de separação, né, inclusive da economia como uma coisa pulcra. Essa parte também de toda essa influência que tem essa public choice, essas escolas de economia de Virgínia e tal, nessa ideia de separação que vai ser muito forte nos anos 80 na América Latina, né? Como os economistas vão assumindo lugares importantes na gestão dos estados na América Latina, né? Como aqueles que supostamente eram pulcros e estavam por fora desses interesses forâneos, ou esses interesses vulgares que tinham que ver com a antiga política, né? E isso é parte do desprestígio que vai gerando hoje, por exemplo, como desencadena, inclusive, em saídas fascistas ou neofascistas, né? Uma desconfiança total da política. Essa parte do próprio discurso conservador, neoliberal, que tem no seu próprio raciocínio, quando, né, imprime essa lógica do comportamento, seja dos indivíduos, seja do indivíduo na sociedade como cidadão, né? E que, ou do coletivo, em termos de classe trabalhadora, e em termos de entender como que essas lógicas se van a ir imprimindo, inclusive gerando esse desprestígio da democracia ou da política, e em momentos de crise orgânica como a que a gente está vivendo, desencadenamento, por exemplo, de processos como os atuais no Brasil, né? Assim, e essa é uma das coisas que vai chamar a atenção o Reginaldo. Mas aí, isso, o que nos mostra Reginaldo, parte da minha pesquisa também, é que sim, o neoliberalismo, assim, tem a grande manifestação a partir disso que Dalot e Laval chamam esse grande giro, né? Ou isso que vai ser os governos Thatcher, Reagan, ou ditadura de Pinochet no Chile e tal, como pensamento, como filosofia, se vai desenvolvendo desde os anos 30, 40, 50, 60, até chegar hoje, a partir de uma série de aparelhos, que vamos chamar a primeira hegemonia, de um grande esforço de circulação de intelectuais. A ver, o neoliberalismo, os pensadores máximos do neoliberalismo davam uma importância a disputas nas subjetividades, assim, ao entendimento da subjetividade nos sujeitos nos processos de eleição, das próprias eleições, que em algum ponto não é casual, porque também o marxismo teve em momentos paralelos uma série de ampliações, incluso para pensar os processos de complexificação da sociedade, digamos, não, em algum ponto não é casual que Gramsci esteja pensando na hegemonia, né, e a complexidade que traz a hegemonia para pensar relações de poder, e que em tempos mais ou menos parecidos não significa um roubo, significa como esses intelectuais estavam parados em processos que exigiam repensar uma sociedade mais complexa. E então, então isso acaba sendo central. E eles vão a gerar uma série de dispositivos e de circuitos de redes internacionais que até o dia de hoje tem muita atuação no que isso quer incidir, assim, porque aí é uma lógica neoliberal muito chave, assim, que não é contraditória com sua própria prática, incidir sobre o comportamento de consumidores, incidir sobre o comportamento de votantes, incidir sobre o comportamento de políticos, incidir sobre... E que nós temos que poder diferenciar, e acho que é um elemento muito chave para nós, da esquerda, pensar. Quando nós, politicamente, estamos reproduzindo uma razão política, né, que tende à incidência, quando nós estamos fazendo trabalho de base. Quando nós colocamos nossos esforços e nossos recursos, os poucos recursos que a gente tem, para atuar sobre lógicas de incidência sobre o comportamento das pessoas individuais, e aí a gente na comunicação poderia pensar para incidir no Facebook, e quando a gente está fazendo a partir de outra racionalidade política, que tomar consciência de nós como coletivo, né, como classe, como setores subalternos, né, como periférias, né? Digamos, quando é que a gente está pensando, por exemplo, quando a gente pensa como atores políticos, porque funcionar como
en esa lógica, por ejemplo, de mi concepción, así pensar como aqueles que incidimos, ¿no? YouTube, no sé qué, eso y otro, estamos atravesados por uma lógica que tem que eu vou incidir sobre o comportamento e as alternativas. E aí é uma lógica que já fecho com o de Rosângela. O que propõe Ladol, Laval, Foucault, né, e alguns outros autores é que o neoliberalismo não só atua como lógica de governança sobre imposição, sino sobre criação de alternativas limitadas, seria. Dizer, a gente não deve obrigar, mas a gente deve dar essas alternativas, digamos. Essa seria uma lógica sobre a qual atua o neoliberalismo, a partir de uma série de criações de possibilidades que vão ser... no Public Choice vai ser chave para pensar nisso, como a partir do comportamento dos indivíduos analisados, é possível criar, né, padrões de comportamento, também criar possibilidades por sobre isso e escolhas por sobre isso, mas porque assim vai funcionar a verdade toda. A gente é, de algum jeito, nesse processo de governança, colocado sobre uma série de possibilidades que se apresentam como limitadas. E essa é uma das chaves desses jogos de subjetividade que vai ser central na filosofia, tal qual é desenvolvida, inclusive, por Friedman. Friedman, em um momento, dizia... E isso eu acho que Klein também traz, né? Se somente uma crise real percebida como real, eles o tempo todo jogam com o real ou que pode ser percebido como real. Assim, um choque, por exemplo, não significa que eles tenham que dar realmente um choque econômico. O choque é para fazer percebido como tal, né? Quando um pensa como se desenvolvem as políticas neoliberais, quando se desenvolve, por exemplo, um processo de ajuste fiscal, né? Para gerar reformas para garantir privatizações, enfim. Diz, somente uma crise real ou percebida como real produz mudanças de fato. Quando essa crise ocorre, as ações dependem de ideias que estão disponíveis no momento. Acredito que essa é a nossa função básica, desenvolver alternativas para as políticas existentes, manter essas alternativas prontas e disponíveis até que aquilo que antes se percebia como politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Uma das coisas que apresenta Milton Friedman e que também vai ser central, inclusive, nas políticas de Thatcher, vai ser criar a ideia de alternativas como inevitáveis, né? Assim, então, os sujeitos são livres para escolherem uma lógica de quais são os seus interesses, mas alternativas são limitadas, né? E isso é o que a gente mais consegue ver na nossa realidade, né? A limitação que tem nas alternativas. Quando nós dizemos, a gente é livre de escolher. A gente é livre de escolher nesse sistema, assim como... eu não. Assim, enfim. Mas eu acho que também é importante pensar nessa lógica que aí sim é muito Foucaultiana e tal, mas que eu acho que acaba sendo interessante como constrói, né? Assim, não é só como se impõe, sino como é um processo constante de construção desse processo de governança sobre essa racionalidade. Então, a vezes parece como meio automático, né? Assim, como a gente não está pensando como é que chegou a que o WhatsApp seja o mecanismo pelo qual, sei lá, se possa agendar uma vacina e então esses dados chegam a ser mercadoria. A gente é livre de fazer um agendamento no serviço público via WhatsApp em algum ponto, né? E obrigado, mas ao mesmo tempo não tem muita alternativa também, não, né? E aí entram lógicas, por exemplo, de privatização, das lógicas de comunicação, sei lá, de comunicação de um paciente com um instituto de saúde pública mediatizado por um agente privado, que ao mesmo tempo joga os dados de aí. Como construir essas alternativas? Eu acho que a gente às vezes tem poucas... assim, tem que radicalizar a luta, essa é uma parte, mas a gente também pensar quando é que a gente também reforça, né, essas lógicas nos nossos próprios comportamentos militantes, assim, ou nossas próprias lógicas organizativas. Acho que a gente pode abrir aí de novo, né? Mais um bloquinho. Eu não entendi aí o deixade, mas a concepção de subjetividade, segundo o liberalismo, não se resume ao comportamento do consumidor? Não, não é tanto o consumidor, sino o indivíduo, tanto agente do mercado. Consumidor e também pode ser produtor. A ver, vou deixar escrever. Eu acho que depende, no liberalismo, tanto como no liberalismo como no neoliberalismo,
A questão central na subjetividade está, na concepção individual, o sujeito é um ser individual, não um ser social. Então, aí a gente já parte de um princípio que é diferente do nosso, né? Entender. Outro que está movido por esse interesse individual. Não é o bem comum, é a satisfação de seu bem-estar. Na lógica liberal e neoliberal, essa satisfação, se está mediada pelo mercado, o mercado regularia, o cara só estaria fazendo aquilo que efetivamente é demandado. Então, se efetivamente é demandado, então vai ser um bem para a comunidade. O que é certo que isso não acontece assim, né? Porque a verdade está baseada em princípios ideais de uma sociedade que não existe. E aí já tem um princípio básico. Por que o neoliberalismo está atravessado pela meritocracia? Porque se baseia em princípios de uma sociedade que não existe, não observa a sociedade real tal qual é. Ninguém, senão, poderia ser defensor da meritocracia se pensa em termos concretos e históricos na sociedade. O cara está pensando claramente na sociedade ideal que não existe, né? Assim como se todos estivéssemos, né, parados sobre o mesmo patamar para desenvolver, seja atividade que seja. Não, aí já tem um princípio diferente. Os caras estão pensando o tempo todo em um princípio de uma sociedade ideal regulado por esse princípio de indivíduo movimentado por seus interesses individuais. Como se isso fosse possível. Então, a partir de aí, os caras já pensam como em outra forma de comportamento da sociedade, que encaixa perfeitamente com a lógica do mercado. Então, não é só que o mercado se impõe sobre todo, agora é todo o mercado. Não, aunque também existe o Estado, só que o Estado é impresso, né, com uma lógica de mercado, que não significa só que o Estado está em cima, significa que as corporações são as donas do Estado, que, digamos, tem grandes interesses assim em jogo, nessa complexidade que é o Estado. Mas que o Estado se comporta como empresa, que é uma lógica, né, do capital que se imprime sobre todas as relações e os comportamentos, não só em uma lógica de Estado, e aí onde entra no empreendedorismo e onde pode passar a discutir questões como a uberização do trabalho e tal, como que desencadena isso na forma de exploração em questões atuais, como, por exemplo, a uberização, ou na lógica do empreendedorismo, né, como a abertura desse processo de entendimento, do entendimento de eu como meu próprio empresário. Mas também a gente poderia entrar aí nas redes sociais e tal. Hoje a notícia... Hoje a notícia é uma grávida indo para o trabalho de parto porque não podia pegar a ambulância. Me pareceu a síntese dessa forma de pensar. Por isso, se ela não consegue pegar o transporte, era porque ela não podia parir, porque ela não tinha... Digamos, nessa lógica, inclusive, pensaria de sociedade, né? Assim, e aí tem toda uma reconfiguração, né? Porque tem alguns autores que vão dizer, então... no neoliberalismo o Estado ainda seja mais fraco, supostamente, que aquele Estado presente, de Estado de bem-estar social e não sei o que e tal, o Estado tem que estar. Aí vai ter alguns setores dentro do neoliberalismo que vão dizer, não, você tem que conter minimamente o desborde social, né? Então, a ambulância, pelo amor de Deus, bota a ambulância, né? Tem alguns setores, que é isso que eu decía, escola social de mercado e tal, alemã e tal, vai ter um pouco alguns elementos disso. Ainda... Por exemplo, as formas de concorrer, as formas de aceder a esse... Porque a vezes não é simplesmente a privatização ou não, né? A forma na qual você tem que aceder a esse bem, né? Por exemplo, como que você paga uma previdência. Acho que a questão da previdência é muito nítida para pensar o neoliberalismo. Como que você passa na previdência, de uma previdência solidária, ninguém questionava até faz um tempo atrás para onde a gente botava o dinheiro. A gente entendia que o dinheiro... que a gente botava na previdência, ia ir para os velhos porque era para os velhos, estava ok, né? Sei lá, ninguém se perguntava isso, achava que estava ok, que a gente botava o dinheiro aí, ia para os mais velhos, e um dia eu ia ficar velha e o dinheiro ia vir para mim também, porque eu tinha que deixar de trabalhar. Mas, de repente, você começa com toda uma lógica que não significa necessariamente a privatização completa disso, mas a capitalização disso. Essa capitalização pode ser por dentro do Estado também, mas significa que você já não bota seu dinheiro no sistema solidário. Que você questiona esse sistema solidário e diz, eu não vou pagar para outras pessoas, né? E começa a ter uma lógica de questionamento do próprio sistema de previdência social, né? A partir de lógicas de capitalização. E isso começa a repetir
tipo, todo mundo, né? Está nessa disputa de que é o que se vai fazer com as aposentadorias, como é que vai ser esse regime de aposentadoria? E até então, o que tinha tido, e muito criado nessa lógica do estado de bem-estar, é uma lógica solidária. A gente aportava e a gente não sabia para quem, mas a gente botava lá no sistema e um dia ia receber. Você muda para um outro tipo de sistema onde diz, eu não quero mais votar para essa lógica pública. Por quê? Porque tem corrupção, porque tem isso, porque começa uma série, um processo, né, de disputa política e tal, que vai muito vinculado com esses setores que Guilherme falava e que eu estive pesquisando, que são esses atores que têm muitíssima incidência, né, que foram fortemente promocionados, né, desde os países do norte, inclusive para eles ter chegado aqui na América Latina, associado também a esses processos de ditadura e de violência política, e que começaram também a difundir essa ideia, por exemplo, de que a previdência social é uma caixa de Pandora, né, que a gente já sabe que são as caixas de Pandora, não são as previdências sociais, sino que estão aí nos ricos, assim que mandam o dinheiro para lá para evadir. E que vale, inclusive, sobre essa lógica, né, de que evasão é porque, a verdade, a pressão dos estados é muito onerosa e eles precisam, quando eles se justificam de por que evadiram, é porque nesse país não se pode. Porque o Estado obstaculiza, né, obstaculiza meu livre empreendimento. Então, eles aí vão para seus paraísos fiscais, né? Mas a verdade é essa, assim como a gente se fica pensando em como foi mudando uma série de lógicas, não simplesmente com a privatização ou desaparecimento, não necessariamente vai desaparecer esse tipo, por exemplo, por exemplo, a previdência social, não vai desaparecer esse serviço, mas ele começa a entrar em uma lógica que é diferente, não necessariamente só privada. E isso também que acontece com a educação, como dizia antes, inclusive para ingresso a universidades, ou ingresso... Ou, por exemplo, os liberais, os setores liberais, achavam isso, que o ProUni era o melhor voucher neoliberal. Essa, assim, era a avaliação dos liberais durante o governo, inclusive Lula, né? Enquanto estavam batendo Lula, decía, vamos bater Lula, mas olha, que esse programa não é tão mal, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro dá para o privado pode fazer o que quiser com a currícula. Não está tão mal, assim, o Estado pode mediar nisso sim. Não sei. Bom, tem outra coisa, por exemplo, nos liberais, assim, a gente acredita que eles têm uma única posição, isso aparecia muito na minha pesquisa, a gente acha que eles têm só uma posição, né, uma posição única, quando se referem, por exemplo, à política internacional. Então, por exemplo, o caso de Cuba, que aqui todo mundo conhece, assim, muitíssimo. Os liberais têm uma disputa muito grande de se manter ou não o bloqueio. E são posições muito diferentes, assim, porque tem uma posição mais ligada, inclusive, aos republicanos, que são também liberais, e que vai dizer, não, a gente vai afogar esse regime, a gente vai afogar o governo cubano, a gente vai manter o bloqueio e vai afogar. Mas tem um setor mais cosmopolita dentro dos liberais, e são liberais também, e talvez o setor democrata é mais afim a isso, ainda não completamente, e por isso não está acontecendo, que eles dizem, não, a gente tem que abrir, tem que tirar o bloqueio, tem que abrir e tem que hiperventilar a Cuba de informação e começar a difundir essa lógica de mercado por todo Cuba. Se a gente consiga difundir a lógica de mercado e essa filosofia liberal na mente dos cubanos, a gente consiga. Então, a gente não precisa afogar a ilha. A gente precisa hiperventilar com todos os elementos. Então, tem uma forma, por exemplo, diferente de atuação. Não é simplesmente o afogar, né, o impor. O neoliberalismo também, e os liberais atuam também a partir da criação de possibilidades para isso acontecer. Seja a partir do choque, ou seja a partir, por exemplo, da incidência, né? De apresentar alternativas muito, assim, reduzidas em torno às possibilidades. E aí o Reginaldo planteia uma coisa bem interessante, dice, e isso planteava antes de Naomi Klein, que eu acho que é interessante, assim, porque o cara foi muito sagaz, assim, eu fico lendo e pensando, cara, ele é muito sagaz. Reginaldo, que ele diz, o neoliberalismo trabalha a partir da teoria da terapia, né? Ele apresenta um diagnóstico, diz qual é o problema e dá imediatamente a resposta de qual vai ser a forma de resolver esse problema. Com o receituário que tem aí, que é a partir dessa lógica, né, esse modelo empresarial para resolver todos
cada um dos assuntos que se interpõem na vida social, né? Seja eles econômicos, políticos, etc. Bom, Não sei se tem mais alguma questão. Deu 9 horas, né? Mas acho que se tiver mais alguma, a gente pode dar mais uns 5 minutos aí. aqui falavam da questão das... a questão da previdência, da privatização ou das transformações, né, nos regimes de previdência, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque acaba mostrando isso, como partir, por exemplo, desses discursos, né, e nesse sentido, os filósofos neoliberais foram muito astutos, né, na criação destes institutos e na difusão da importância de criar estos margens de compreensão da realidade e insistir sobre essas margens de compreensão da realidade para dizer, a previdência é deficitária, a previdência é uma caixa onde todo mundo está tirando assim, um dinheiro de aí e tal. E aí o que mudou, para além de ser privado, não é que muda, por exemplo, um dos princípios de uma sociedade solidária. O entendimento do comum, de que a gente está em um Estado-nação contribuindo porque a gente tem uma concepção solidária da sociedade. Então, eu vou contribuir porque eu estou em uma idade ativa, porque depois eu também me quero aposentar, mas também uma concepção de que é importante fazer isso, né? Nos processos de vida, de ordenamento social, né? Propriamente solidário, simplesmente. Mas pareceria que hoje o princípio solidário de organização social tem que justificar, tipo, não pode falar simplesmente solidário, tipo, porque a gente deixou de pensar na solidariedade como ordenamento da nossa sociedade. Né? Assim, eu acho que o regime previdenciário acaba sendo muito evidente, assim, e cruel ao mesmo tempo, de como é que mudou muito rápido a lógica na qual nós nos pensamos, incluso a nós mesmos, né? Achando que nós mesmos vamos a poder capitalizar para asegurar nossa vida mais para frente, e o que está mostrado nas evidências históricas do Chile é que isso não vai acontecer. Bom, eu acho que a gente chegou no teto aí, né? Depois passa o da turma da Mônica, né? O liberal, que eu quero ver. É uma gastação, assim. Eu fiz um cara, eu vou falar rapidinho. Um cara, eu não conhecia ele. Um cara que faz um vídeo muito engraçado, assim, todo meio performático, assim, meio desenho animado. Mas o cara sai em defesa do liberalismo para dizer, os neoliberais não são liberais. E ele faz uma gastação, mas o que mostra um pouco, ele faz aí uma coisa sobre como a turma de Mônica, inclusive, foi utilizada também por esses institutos para difundir um pouco a ideia de que o brasileiro é folgado, e o brasileiro atravessa a fila, e o brasileiro fanfarrão, não sei o que, então, para dizer, o grande problema disso é que estão todos pendurados assim, do Estado, e a gente tem que liberalizar, uma coisa bem tosca, assim. Mas esse vídeo o cara se encarga de diferenciar, né, assim, os liberais dos neoliberais, é como um defensor do liberalismo, uma coisa muito estranha. Não, e por falar em empurrar o neoliberalismo goela abaixo, só uma coisa muito rápida que eu lembrei agora, é que todo mundo conheceu na pandemia o Átila, né? Átila Yamarino, que é um cara, né, um virologista, sei lá o que ele é, mas ele virou, né, quase o guru da pandemia no Brasil. E no meio disso tudo, ele fez um vídeo para a B3, que por um acaso é a empresa da Bolsa de Valores de São Paulo, sobre o livre mercado. E é um vídeo de 15 minutos absolutamente vergonhoso. Assim. Ele fala, o livre mercado garante a eficiência, blá, 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 blá. Então eles pegaram o cientista mais famoso do Brasil em 2020 e deram um verniz de ciência ao neoliberalismo. Né? É de lascar com a nossa vida. Mas é isso, Júlia, a gente queria agradecer. A Fernanda tá aí? Tá tudo travado aqui para mim. Fernanda, se quiser encerrar. Opa. Imagina. Pode encerrar, Gui. Não, era só agradecer a Júlia mesmo pela apresentação e pela indicação dos materiais. Acho que a gente sai com a possibilidade de enriquecer a compreensão do que é o liberalismo na economia e em nós também, né? Como você falou, como é que a gente carrega essas coisas na militância e tudo mais. E é isso, né?
Vamos subir a aula no YouTube e nos vemos, não sei quando, mas acho que semana que vem. Esqueci a data. Eu não me lembro com que siguen, com que elementos siguen. Continua. Trabalho? Ah, não, eu tô sem a agenda aqui. Eu acho que é o Marcelo, talvez. Marcelo Buzeta, mas não tenho certeza. Ah, legal. Bom, a Teve gente. algumas questões que ficaram fora, mas não tinha como entrar. Sim, a questão do imperialismo e tal, não tinha como passar por aí. Mas eu acho que se vai com o Marcelo, vai continuar questões, inclusive, de pensar neoliberalismo e o império nessa fase atual, né? Sim. Depois a gente manda a programação de novo lá no grupo, porque eu mesmo também não lembro mais. Tá bom. Bom, eu espero isso que tenha servido. Mas o importante, eu acho que para nós é refletir, né, na nossa formação, nos nossos processos políticos e isso, que esse material talvez sirva para continuar lendo e talvez a gente precisa ler mais de uma vez e ir avaliando, né, o entendimento que nós temos da realidade, né, e quando nós escutamos uma notícia, vamos aí, né, vendo as coisas, mas que sirva também isso para difundir, né? Assim como os neoliberais, eu acho que a gente não precisa. A racionalidade da formação, né, e da circulação de ideias, essa não é deles, assim, a lógica, o repertório. A gente tem necessidade, né, de fazer circular muito mais, assim, as nossas ideias críticas, de tentar entender para também essa questão de poder transformar, assim, as alternativas parece que são poucas, eu acho que esse é o jogo, né, do neoliberalismo, colocar uma coisa como se fosse de livre escolha, mas de poucas alternativas. E essa é um pouco a forma de governança que tem o neoliberalismo, quando não nos dá liberdade para escolher, não nos dá muitas possibilidades, muitas alternativas. Mas eu acho que a gente pode construir elas, assim, que sim tem capacidade, mas o análise é fundamental, mesmo quando ele acaba sendo um elemento muito dominante, está muito, né, atravessado nas nossas dinâmicas, nas nossas em todo aquilo que hacemos, a gente esteja ou não, né, consciente disso, na forma em que nós acedemos a um serviço público, a forma que nós utilizamos o meio de comunicação, está atravessado muito por essa razão. Então, quais são as formas que a gente tem para combater essa racionalidade, sempre tendo em conta que a gente, para isso, precisa definir qual é a nossa racionalidade. Eu acho que a gente tem, assim, pelo menos no projeto político que eu participo, a gente tem. Então, isso acaba sendo fundamental. Qual é a racionalidade política que nós queremos construir e a partir desses princípios atuar e não atuar achando que as oportunidades estão limitadas porque vamos atuar com nossos princípios políticos, mas sobre uma racionalidade que acaba sendo assim pouco útil para construir uma nova sociedade, né, sobre outros princípios. Vamos que vamos.